Se vocês deixam o microfone aberto, muitas vezes a janela ela fica mudando para o som da pessoa que está exercendo esse som. Então, só para a aula não ficar cortada, peço que vocês deixem mutados. Eu vou fazer perguntas ao longo da aula e aí sim você desmuta e aí você pode se manifestar, tá bom? Mas, por enquanto, mutados. Se você quiser fazer qualquer pergunta, não quer desmutar o fone, não quer abrir a câmera, não tem problema. Eu estou com o meu computador aberto aqui. Você pode mandar pelo chat que eu consigo ver o que você está mandando de dúvida, tá bom? Então, sempre eu vou estar interagindo com vocês, beleza? Outra coisa, essa aula está sendo gravada agora. Então, assim, não deu para entrar, teve algum problema de conexão, de internet, enfim. Eu vou estar disponibilizando essa aula, eu sempre estou colocando no meu canal no YouTube e eu subo lá na plataforma para vocês, logo embaixo do link da aula. Eu vou estar colocando a gravação dessa aula aí. Tudo bem para todo mundo, gente? Mandem um sim, um não aí no chat para eu saber se vocês estão entendendo. Sim? Sim? Beleza? Tranquilo. Bom, vou colocar o tema da aula na lousa. Vocês me falam se está dando para ver, se está dando algum probleminha, me avisa, tá? Pessoal, tá dando para enxergar o tamanho e a cor da letra? Sim? Beleza. Bom, então, infelizmente, galera, a gente não pode estar junto aí no dia a dia, por questões globais, vocês sabem disso, mas eu acho que talvez esse formato de aula seja o menos pior, tá? Então, peço que se você não está entendendo, manifeste-se, seja por aqui, seja lá na plataforma, tá? Mas manifeste-se. Você tem que acessar a plataforma, você tem que olhar lá meus vídeos de resolução das tarefas. Então, toda vez que você entregar uma tarefa, no dia que ela for fechada, eu vou subir meu vídeo de resolução. Assim que eu subir meu vídeo de resolução, você olha lá, veja onde estão suas dúvidas e qualquer coisa me pergunte. Você não pode deixar isso passar, tá bom? Senão o estudo vai ficar muito complicado. Principalmente na física, que não é uma matéria tão fácil assim. Beleza? Então, manifesta-se. Frente B. Frente B. Bom, eu não vou seguir a ordem da apostila de vocês, tá? A ordem que essa aula está sendo dada. Eu vou no meu formato que eu acho que é mais fácil de você compreender. Então, a gente vai estudar isso aqui, ó. Quantidade de calor sensível. Nos últimos meses aí, a gente vem trabalhando alguns temas da física que envolvem calor, tá? Então você começou o ano estudando temperatura. Depois que você estudou temperatura, você entendeu as escalas de temperatura. Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Depois disso, você estudou só calor. Então você estudou a energia térmica em trânsito e estudou as formas de se transmitir esse calor: condução, convecção e radiação. Agora que você estudou as transmissões de calor, você vai estudar os tipos de calor que estão sendo transmitidos. E o primeiro tipo de calor em trânsito é esse aqui, ó. Quantidade de calor sensível, tá? Qual é a principal característica dessa quantidade de calor? Essa quantidade de calor ela pode ser fornecida ou retirada, tudo bem? Então a gente vai chamar isso de recebimento, né? Um corpo pode receber ou ceder calor, ele pode ganhar ou perder calor. Então, ou o corpo recebe
ou ele cede calor. Se o corpo ele receber calor, ele aumenta sua temperatura, ele fica com uma maior quantidade de energia. Então a gente vai falar que a quantidade de calor que a gente vai chamar de Qzão, ela é positiva, é maior do que zero. Tudo bem? Agora, se o corpo cede calor, se ele perde calor para o meio ambiente ou para algum outro corpo, a gente diz que esse corpo diminui sua temperatura. Então ele tem uma quantidade de calor negativa menor do que zero. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Manifestem-se. Falei que é frente B, o Gabriel. Nicolas, onde você não entendeu? O que você não conseguiu entender aí? Podem abrir o microfone e falar agora, gente. Pessoal, estou esperando. Não deu para me ouvir? Pessoal, vocês estão me escutando? Ficou travando, Nicolas? Beleza. Pode ter sido sua internet que deu uma falhadinha aí, tá, Nicolas? Mas eu repito, não tem problema nenhum. Bom, vou repetir então. Um corpo, ele pode ganhar, receber ou ceder calor. Ele ganha ou ele perde, certo? Se ele ganha calor, ele fica com uma temperatura maior. Então, ele tem um calor positivo. Ele teve um aumento de calor. Se ele perde calor para o meio ambiente, né, ele perde temperatura. A temperatura dele abaixa. Portanto, ele tem uma quantidade de calor negativa, menor do que zero. Tudo bem? Foi agora? Sim? Beleza. Bom, dito isso, galera, o que a gente pode pensar aqui? Ó, o pessoal falou que tá travando. Galera, quem tiver com a câmera aberta, fecha a câmera. Nicolas, fecha a câmera. Vinícius, muta seu áudio, por favor. Deixa eu ver aqui. Beatriz, muta seu áudio também, por favor. Às vezes pode ser por isso que está dando uma travada aí. Maria, muta seu áudio também, por favor. Beatriz, está me ouvindo? Você dá uma mutada. Isso, boa. Ah, beleza, Bruno. Quando ele perde e quando ele ganha. Olha só. Ganhar ou perder calor depende da situação. Se você coloca uma caneca na boca do fogão, você tem uma fonte que fornece calor para a água. Né? Uma caneca de água, a água está recebendo o calor da boca do fogão. Então você precisa de uma fonte que está fornecendo calor. Quando que você perde calor? Quando você está num ambiente onde a temperatura é muito mais baixa que seu corpo. Se você está num ambiente frio, você começa a sentir frio, porque o seu corpo começa a perder calor para o meio ambiente. Então depende da situação. Tudo bem, Bruno? Beleza. Bom, vamos dar sequência. Portanto, esse recebimento ou essa perda tem a ver com aumentar ou diminuir a temperatura. Aumenta ou diminui a temperatura. Agora, o que a gente tem que pensar? Bom, cada corpo tem propriedades específicas, porque cada corpo possui moléculas distintas. A água não é igual ao óleo, certo? As moléculas que compõem os dois elementos são diferentes. Portanto, a gente vai estudar um conceito aqui, um conceito novo, chamado de capacidade térmica
capacidade térmica. Bom, vamos lá. Vamos imaginar uma situação. Da seguinte forma, ó. A gente pode ter aqui uma caneca preenchida com água. Ó, uma caneca preenchida com água. Então o elemento que a gente vai analisar aqui é a água. E essa caneca, ela tá na boca do fogão, ó. Então, a caneca, ela recebe calor do fogo, certo? Então, qual que é a tendência aqui, ó? O que vai acontecer com a água? A água vai ter suas moléculas cada vez mais agitadas. Desta forma, como as moléculas de água começam a se agitar muito, a temperatura da água aumenta, certo? Isso pode acontecer convecção aqui dentro. Acontece convecção aqui dentro. Então, se a temperatura aumenta, é porque ela está recebendo calor positivo. Mas, será que se eu trocasse essa água por óleo, o aquecimento seria igual? A temperatura ia variar de forma igual? O que vocês acham? Não iria, realmente, porque os corpos são diferentes. Cada molécula tem um arranjo diferente, portanto a temperatura é diferente. Logo, os corpos eles possuem uma propriedade que é chamada de capacidade térmica daquele corpo. Olha o nome, capacidade. Capacidade é aquilo que aquele corpo aguenta, é o quanto ele é capaz de realizar algo. Capacidade térmica é o quanto aquele corpo é capaz de variar a sua temperatura. Então eu vou escrever isso aqui. O quanto o corpo é capaz de variar sua temperatura. Olha aí. A capacidade térmica de um corpo é o quanto ele é capaz, quanto o corpo é capaz de variar sua temperatura. Então veja, se eu quero uma expressão matemática para a capacidade térmica, primeiro, você vai chamar capacidade térmica de Czão, C maiúsculo. Importante que você saiba isso, senão você vai se confundir lá para frente. Então, capacidade térmica é dada por esse Czão aqui, ó. Vamos ver como a gente calcularia a capacidade térmica? Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês me respondam, tá? O que fez o corpo variar sua temperatura? Nesse caso aqui, ó. Vou ficar aqui que eu posso ler. O fogo, legal. E o fogo, ele é o quê? O fogo é o que, galera? Uma coisa, tá, beleza. Quase. Fornecedor térmico, quase, tá? O corpo, ele é a fonte térmica. Tudo bem? Então o fogo, a gente vai chamar de fonte térmica. É quem está fornecendo calor. Tá claro para todo mundo isso? Sim? Beleza. Então, se o corpo variou a temperatura porque recebeu o calor, eu posso dizer que capacidade térmica é a quantidade de calor sensível dividido pela variação de temperatura.
Tá aí, ó. Tudo bem, galera? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Capacidade térmica é a quantidade de calor que aquele corpo precisa receber para variar sua temperatura para cima, ou a quantidade de calor que ele deve perder para que sua temperatura varie para baixo. Exemplo numérico. Se eu falar que a capacidade térmica de um corpo é 50, olha a unidade de medida disso. O Qzão é a quantidade de calor sensível, certo? No seu dia a dia, você possui aí um termo que você usa muito, principalmente quando você vai fazer algum exercício. Você fala que você vai na academia, que você vai correr, que você vai praticar qualquer esporte para queimar calorias. Portanto, quantidade de calor pode ser dado em calorias. Então, se eu tenho uma capacidade térmica de 50, seriam 50 calorias dividido por graus Celsius, que é a unidade de temperatura. O que isso significa? Significa que para que o corpo mude 1 grau Celsius de temperatura, eu tenho que fornecer ou retirar 50 calorias. Tudo bem? Para que o corpo varie 2 graus, eu tenho que fornecer ou retirar 100. E por aí vai. A temperatura é exposta como θ para você não confundir com tempo. Se eu chamar de T aqui, você vai achar que é tempo. Beleza? Acabei de explicar isso nesse caso. Temperatura é θ, porque senão você confunde com o tempo. Beleza? Não estou entendendo, Cíntia, não tem maiúsculo o quê? T maiúsculo, é isso? O T maiúsculo você pode confundir com período, que também é tempo. A gente chama período na física de T maiúsculo. Ou em leis de Newton de tração. Ou em mecânica de trabalho, muitas vezes. Beleza? Só para você não se confundir, a gente chama de θ. Tá clara a definição de capacidade térmica, pessoal? Sim? Beleza. Vou apagar essa parte aqui ó, da luz. Segunda definição da aula de hoje agora, hein, galera? Calor específico. Calor específico você vai chamar de Czinho, minúsculo, tá bom? Czinho minúsculo. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Vamos lá. O calor específico de um corpo, galera, o próprio nome dele já diz, ele é específico. Por quê? Primeiro, cada corpo é feito de um material. Então o calor específico, ele depende do material do corpo. Logo, corpos de materiais distintos possuem calores específicos distintos. Primeira coisa que você tem que saber. Então o calor específico varia
para cada material. E ele, galera, ele vai relacionar mais a fundo a relação capacidade térmica. Por que vai relacionar mais a fundo a relação de capacidade térmica? Lembra que capacidade térmica que a gente acabou de ver era o quanto eu fornecia ou retirava de calor do corpo sobre a sua variação de temperatura? Eu não levava em consideração ali a massa do corpo, né? Porque se você colocar um copo com água para esquentar e um balde com água, com certeza você vai levar mais tempo para esquentar o balde com água. Por quê? O balde com água possui uma maior quantidade de água, possui maior quantidade de matéria, ou seja, massa, possui maior massa. Logo, para que eu consiga aumentar a vibração de mais moléculas, leva mais tempo. Então, o calor específico do corpo relaciona a massa. Logo, definimos. Calor específico é a capacidade térmica que aquele corpo tem sobre a sua massa. Tudo bem, galera? Calor específico é a capacidade térmica sobre a massa. O que pode alterar o calor específico também é o estado físico do corpo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, vamos só colocar a unidade de medida aqui, ó. Unidade de medida. A unidade de medida de capacidade térmica, eu vou colocar aqui, galera, usualmente, não vou colocar no sistema internacional ainda, já já eu coloco, tá? Capacidade térmica, usualmente, é dada em calorias por grau Celsius, certo? Usualmente. O calor específico vai ter uma unidade de medida que, prestem atenção, hein? Vai ser esta unidade, que está aqui em cima, dividido pela massa. Então, olha só, a unidade de calor, de capacidade térmica é calorias por grau Celsius, certo? Só aumentar esse Czão de Celsius aqui, ó. Só que essa unidade aqui, ó, está sendo dividida pela massa. Então, tudo isso aqui dividido por gramas, certo? Então, como fica a unidade de medida disso? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Calorias por grama vezes grau Celsius. Essa daqui é a unidade de medida usual do calor específico. Calorias por grama grau Celsius. O que ela significa? Czinho da água, por exemplo, é 1. 1 o quê? Calorias por grama vezes grau Celsius. O que isso significa? Significa que eu tenho que fornecer uma caloria para a água, uma caloria de calor para a água, para que 1 grama de água aumente em 1 grau Celsius. Ou eu tenho que retirar uma caloria de energia térmica da água para que 1 grama diminua 1 grau Celsius. Então é grama por grama, tudo bem? Você vai olhar a massa do corpo como um todo. Tudo bem, gente, com calor específico? Ok. Olha o que pode mudar. O calor específico da água pode ser meio também. Aí você vai virar para mim e vai falar, pô,
Mas você falou para mim que varia de cada material. Se é água, por que é diferente? Porque este valor é para o estado físico líquido e esse valor é para o estado físico sólido. Você esquentar um cubo de gelo é diferente do que você esquentar um copo com água. Quando a água está no estado sólido, as moléculas estão mais juntinhas, certo? Então elas precisam de menos energia térmica para mudar sua temperatura. Quando elas estão mais espaçadas, é mais difícil. Então você tem que fornecer mais. Tudo bem? Então, água líquida e sólida tem calores específicos diferentes? Tem. Então, o que a gente tem que definir como prioridade? Cada material tem um calor específico. Só que dentro dos materiais, eles podem ter 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Cada estado físico vai possuir um calor específico para aquele mesmo material. Tudo bem? Portanto, é sempre o mesmo valor para o mesmo material? Não, depende do estado físico. Bom, pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Esse aqui, ó, é para o sólido. Desculpem. Um é para o estado físico líquido. E esse daqui é para o sólido. Eu vou dar um exemplo agora de como o calor específico é importante e é uma situação que você já caiu. Quer ver? Você quer ver como você já passou por essa situação? Ó. Presta atenção. Imagina que você foi para a praia, certo? Vamos supor que você foi para a praia ao meio-dia. Ao meio-dia. Você tem o solzão aqui estralando. O sol está estralando aqui na praia ao meio-dia. E você, bonitão, fala, não precisa de chinelo. Chinelo é para fracos. E aí você vai sem chinelo. E aí você vai lá, todo bonitão. Chegou na praia sem chinelo. E aí você vai com o seu lindo pezinho e pisa aqui, ó. Na areia. Pergunta: o que vai acontecer com o seu lindo pezinho quando você pisar na areia ao meio-dia? O que acontece com você? Queima, né? Mais engraçado, no mesmo horário, se você chegar até a água, o que acontece com o seu pé? O que vai acontecer com o seu pé quando você chegar na água? Esfria. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: bom, mas areia e água não estão sob a mesma fonte térmica, que é o Sol? Por que a areia está numa temperatura muito maior do que a água? Por que, galera? Por que a areia está com uma temperatura muito maior que a temperatura da água? Porque o calor específico da areia é muito menor que o da água. Simples assim. Quer ver? Galera, eu não lembro de cabeça o calor específico da areia, tá? Mas eu vou colocar aqui 0,2, por exemplo. Deixa eu apagar ali. Eu não lembro agora de cabeça o calor específico da areia, mas, sei lá, 0,2. Se eu te der essa informação aqui, ó,
calor específico da areia é 0,2 calorias por grama Celsius. E o calor específico da água é 1 caloria por grama Celsius. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Aqui, ó, quem falou? Maria. A areia absorve mais calor? Veja, não é quem absorve mais ou quem absorve menos. O Sol é a mesma fonte. Só que, se a areia tem um calor específico de 0,2 e a água tem um calor específico de 1, olha isso aqui, galera. Quantas vezes o 0,2 cabe dentro do 1? Quantas vezes? 5 vezes, né? Então, o calor específico da areia é 5 vezes menor do que o calor específico da água. Logo, a areia precisa de 5 vezes menos calor para que 1 grama aumente 1 grau Celsius. A água precisa de 5 vezes mais calor para que 1 grama mude 1 grau Celsius. Portanto, a areia esquenta muito mais rápido do que a água, porque a água precisa de mais calorias do que a areia para aumentar sua temperatura. Tudo bem? Posso explicar de novo, sim. Qual número é maior? 0,2 ou 1? 1 é maior. Quantas vezes 1 caloria é maior do que 0,2? 5 vezes, certo? Portanto, a água precisa de 5 vezes mais energia térmica, mais calor, para que 1 grama mude 1 grau Celsius. A areia precisa de 5 vezes menos calor para que 1 grama mude 1 grau Celsius. Se a fonte é a mesma, está fornecendo o mesmo calor para as duas coisas. Só que a areia precisa de bem menos para aumentar sua temperatura. Por isso que ela esquenta muito mais rápido. Exatamente, Gabriel. Por isso que a água de piscina ou água do mar fica mais quente à noite, porque passou o dia inteiro recebendo calor. A areia precisa de pouquíssimo tempo, porque o calor específico é muito pequeno. Então, quanto menor o calor específico, mais rápido aquela coisa aumenta a sua temperatura. Tudo bem? Ou diminui, né? Se você estiver arrancando energia, mais rápido ela esfria. Tudo bem? Foi? Importante isso aqui, hein? Importante. Bom, para fechar a parte teórica da primeira aula, para fechar, deixa eu ver a oração. Beleza. 10 minutinhos. Prestem muita atenção. A quantidade de calor sensível, que é o que a gente está trabalhando, a gente vai chegar numa equação única agora. Veja. Capacidade térmica é igual à quantidade de calor sensível sobre a variação de temperatura, certo? Mas também, capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Essas são as duas equações de capacidade térmica que a gente viu hoje, certo? Tudo bem, gente? Ok. Só concorda comigo que Czão é igual a Czão? Se capacidade térmica é igual a capacidade térmica, meio redundante, mas é verdade, eu posso afirmar que isso aqui, calor por variação de temperatura, é igual a massa vezes calor específico. Então eu vou igualar isso com isso. Igualando as duas coisas, a gente chega na relação que Qzão sobre Δθ é igual a M vezes C. Tudo bem até aqui? Sim? E agora eu vou passar esse Δθ multiplicando lá. Chego na expressão final.
Pronto, relacionando todos os termos que a gente estudou hoje. Quantidade de calor sensível igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, que é igual a mc delta θ. Ou se você chama isso aqui de T, a galera chama essa equação de que macete, normalmente. Que macete. Professor, é possível a água e a areia ficarem com a mesma temperatura? Sobre a mesma fonte térmica não, Vinícius, porque a areia tem um calor específico muito pequeno, então a areia aumenta a temperatura muito mais rápido. Tudo bem? Vinícius não, foi a Vitória que perguntou, né, Vitória? Ficou claro, Vitória? Beleza. Galera, presta atenção. Essa equação aqui, ó, é o ponto alto da aula, tá? Quantidade de calor sensível é mc delta θ. O nome dessa equação é princípio fundamental da calorimetria. É muito importante. Você precisa saber essa equação aqui, ó, de cabo a rabo. Tudo bem? Então, eu vou repetir. Quantidade de calor sensível igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Muito, muito, muito importante. Beleza? O nome, princípio fundamental da calorimetria. Gabriel, assim, é com essa equação que você resolve tudo? Não, é com o conceito, certo? Mas essa equação, ela é uma ferramenta muito poderosa para você resolver questões que possuam esta condição aqui, ó. Olha lá, que eu já vou amarrar tudo. Quando que você pode usar essa expressão de capacidade térmica e essa daqui, ó. As três equações estão na lousa. A junção dessas duas dá essa, certo? São as três equações deste tipo de calor. Porém, esse tipo de calor só existe quando não está acontecendo a mudança do estado físico. Tudo bem? Principal característica. Tá aqui, galera. A principal característica disso daqui é que não está ocorrendo mudança de estado físico. Tudo bem? Se não estiver ocorrendo mudança de estado físico, tudo isso que eu falei hoje é válido. Ah, professor, mas e se mudar o estado físico? A gente vai estudar isso lá pra frente. Tudo bem? Por enquanto, sem mudança do estado físico. Beleza? Essas equações são válidas. Alguma dúvida, galera? Se quiserem desmontar o microfone e perguntar, fiquem à vontade. Pessoal, fala comigo. Tudo bem para todo mundo? Beleza? Então tá. Pessoal, ó, essas ideias que a gente viu hoje, elas são mais difíceis de tudo que a gente viu até agora, tá? São ideias mais complexas. Porém, vocês estão agora no 8º ano, certo? Vocês estão a um passo do ensino médio. Dos conteúdos do ensino médio que aparecem lá na frente para vocês, lá nas provas de vestibular, lá na frente, você não tem que se preocupar com isso agora. Mas lá na frente, pessoal, se você tiver essa base,
você não vai sofrer tanto no segundo ano do ensino médio quando a gente vê isso aqui, tá? Lá no segundo ano do ensino médio, essas ideias voltam. E elas voltam exatamente nesse formato. Então é melhor você já entender agora do que ficar sofrendo lá na frente, tá? A física, ela está sendo um processo bem devagar com vocês, mas vocês estão vendo um pouquinho de tudo. Para quando chegar lá no ensino médio, você vê cada uma dessas coisas com mais profundidade. Então se você já tem essa base, você já vai estar muito bem, de verdade mesmo. Então, peço que vocês estudem bastante isso. A tarefa já está no portal lá no Que Mágico. Podem resolver. E assim que der a data limite, eu vou estar colocando a minha resolução lá para vocês, tá? Para você poder ver, tirar suas dúvidas, mandar coisa lá na plataforma para a gente trocar uma ideia. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que quer falar? Alguém? Não? Tá bom, então pessoal, olha só. Na aula da semana que vem, eu vou iniciá-la resolvendo algumas questões que eu separei sobre esse tema, tá? Então eu quero que vocês tentem sozinhos, para que na semana que vem a gente resolva as questões aí dos exercícios propostos dessa primeira aula da apostila Cris. Tudo bem? Não vou dar continuidade da outro conteúdo. Eu vou ficar um pouquinho aqui, vou resolver exercícios com vocês, vou tirar as dúvidas, para que não fique brecha aqui dentro desse assunto tão importante. Beleza? Pronto, sai da frente, pode ver aí. Cíntia, aquelas atividades que o senhor passou, o que tem? Sim, a última atividade que eu passei é desse tema aqui, tá? Não a que vocês fizeram, tá? Que vocês vão ter que fazer, tanto que lá em cima está escrito, resolver a partir do dia 1, tá? Então, a partir de hoje, podem tentar resolver aquela aula lá, vocês vão ver que essas ideias vão aparecer bastante, beleza? Bom, galera, se ninguém mais não tem mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar a aula por aqui. Para liberar vocês com 1 minutinho, 2, para que vocês possam ir para outra sala de outra aula de outro professor, tá bom? Então as atividades não vão ter mudança de estado físico. Quem perguntou foi o Gabriel. Não, Gabriel, não vão ter mudança de estado físico. Só o mesmo estado do começo ao fim da questão, tá bom? Então, pessoal, vão lá para outra aula de vocês. Sabem que eu estou morrendo de saudades. Não vejo a hora de poder vê-los aí novamente no colégio. Mas seguimos firmes e fortes, né? Então, boas aulas para vocês, tá? Um beijo para todo mundo. Estão liberados.